compartilhar parte da palavra do Senhor para os nossos corações nessa tarde. Diz-nos assim, Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Continuando a nossa programação, agora nós ouviremos 2 cânticos da nossa equipe, que essas 2 pessoas lindas se propuseram estar aqui para que a nossa tarde se tornasse mais feliz. Boa noite. O Senhor nos conta que Ele vê todas as coisas. E ainda que eu me esconda no mais profundo abismo, ainda que eu mergulhe no mais profundo oceano, lá tu estás. Lá Ele vai estar com você. Não existe nada que foge aos olhos de Deus. Nada que esteja fora do alcance do amor e da graça de Deus na sua vida. E é um cântico que fala sobre os olhos de Deus sobre nós. E esta tarde você pode ter certeza que os olhos de Deus estão sobre você, porque Ele prometeu: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. E onde estiverem 1, 2, 3 invocando o meu nome, ali eu vou estar também. E hoje o Senhor está aqui presente, porque as mulheres que o servem estão aqui. Jesus está aqui. Amém? Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor, porque tudo sabes de mim, quando sondas meu coração e tudo podes ver, bem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, que quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Feche seus olhos. E eu quero convidar você a cantar essa música. Como quero é que a tua luz se manifeste na minha vida de tal forma que nela o mal não possa subsistir. Amém? Feche seus olhos. Deus não nada sem ti, ó fiel Senhor, porque tudo sabes de mim, porque tudo sabes de mim, quando sondar, sei que não posso negar. Ai, meu Deus do céu. Você esteja pensando aqui porque o seu amigo te convidou, mas na realidade foi o amigo, o seu amigo, que é teu amigo também que te trouxe. Realmente ele tomou pela tua mão e te trouxe aqui. Hoje está conosco, nessa tarde, Luciana, a senhora Luciana. A senhora Luciana Ouce da Silva, né? Filho. É esposa do pastor Isaías Pereira da Silva. Ela é mãe de 2 filhos. Ela até uns 2 anos e meio atrás ela morava em Campo Grande.
deve estar pensando o que ela, que é esposa de pastor, que é crente, que isso, que aquilo, vai ter para falar para mim. Eu tenho algo para falar que eu digo que é privilégio de poucas pessoas, muito poucas pessoas têm o privilégio que eu tenho de hoje poder estar aqui falando com vocês. Glória a Jesus. Nasci no Paraná, somos em 4 irmãos, eu sou a mais velha, depois tem 3 rapazes, e uma vida tranquila, normal, meus pais trabalhando, como todo mundo, se esforçando, dando de comer, dando de vestir. Nasci no lar evangélico, minha avó, meus tios, todos são de famílias evangélicas. E em 87 nós mudamos para Dourados, Mato Grosso do Sul. Tinha propriedade lá, em vista disso mudaram para lá. E enfrentamos bastante dificuldades devido a problemas financeiros, meu pai enfrentou. E lá nós lutamos juntos, trabalhamos juntos. Em 89 eu entrei no banco. Fiz um concurso, passei no Banco América do Sul, que hoje já nem existe mais. Hoje era Sudamérica, que também já não é mais Sudamérica, já foi comprado. E comecei a trabalhar no banco e conheci o Isaías, que é meu esposo. Conheci ele, era noivo de aliança, casamento marcado. Quando é para ser da gente, mas não tem culpa. Era para ser meu, então a outra que me desculpe. Mas eu não fui a culpada do término não, tá? Foi só uma consequência. E nós nos casamos em janeiro de 95, dia 21 de janeiro de 95. E lá no banco eu fui promovida, algumas promoções que tive, e em 96 nós fomos para Campo Grande. Em Campo Grande ficamos durante 3 anos, quase 3 anos. Foi bem na época que Isaías recebeu um convite para trabalhar aqui em Cuiabá, pastorei a Igreja Batista da Paz. E foi aí que começou o meu processo com Deus, porque fazia 10 anos que eu trabalhava. E a gente, quem trabalha fora sabe como que é difícil você ter sua independência, trabalhar, ter uma segurança, entre aspas, né, financeira. E eu tinha essa segurança financeira e de repente você, ou seja, largar o certo pelo duvidoso, né? Mas o duvidoso, para quem confia nele, não é duvidoso. Porque a nossa vida para Cuiabá, eu tenho plena convicção de que foi permitida por Deus em todos os sentidos. Nós fizemos alguns propósitos com Deus para minha vinda para cá, transferência, tentei transferência, mas tudo assim debaixo da graça de Deus. Senhor, se for da tua vontade, o Senhor abre as portas. E no fundo a gente quer, porque você vem para um lugar diferente, sem emprego, na dependência total, primeiramente de Deus, porque a gente não sabia como, e assim Ele está cumprindo e muito mais, muito mais. A igreja tem sido uma bênção, tudo correndo conforme Deus tinha programado para nossas vidas, né? E você deve estar pensando, então se tudo está uma bênção, tudo correndo conforme você diz, tudo tranquilo, o que você vai falar para a gente? Dia 23 de outubro, eu tive o João Marcos, que está ligando o trabalhinho, que é ele que chama, ganhei o João Marcos, e durante um mês, por causa dele muito novinho, a gente fica assim, em casa, mais reservada. Eu fiquei em casa nesse período, o pessoal foi me ver, e ia muito pouco à igreja. Depois, quase quando ele completando um mês, eu fui à igreja num domingo à noite, nós o apresentamos, porque na igreja a gente tem costume de apresentar a criança para Deus, né? Apresentar para que, porque os filhos não são nossos, só estão emprestados, embora a gente às vezes tome posse e queira mandar neles mais do que o pai maior, né? Mas eles não são nossos. E como Deus nos emprestou, nós temos que fazer de tudo para cuidá-los da melhor maneira possível. E eu fui à igreja, nós o apresentamos no domingo. Quando foi na quarta-feira seguinte, era dia 21 de novembro.
fui à igreja e nas quartas-feiras na igreja nós fazemos um processo de campanha de oração. Ou seja, você apresenta um pedido para Deus, uma causa financeira, um problema de saúde, um problema pessoal, você apresenta e durante algumas semanas você ora por aquela causa para que Deus esteja intervindo por você. É o que nós confiamos, que Deus é que resolve, que Deus soluciona. E naquela quarta-feira eu peguei, eles dão um papelzinho que a gente chama de tarjetinha, marquei lá e fiquei sentada ali no banco porque o neném estava chorando um pouquinho e eu fiquei com ele ali. E lá no banco eu fiz uma oração. Essa oração eu falei assim: Deus, eu quero ter mais experiências contigo. Eu nasci num lar evangélico, tenho uma vida abençoada por Deus, nunca faltou, às vezes com um pouco de dificuldade, mas nunca faltou. Sempre tivemos o que comer, sempre lutamos por trabalhar, saúde sempre tivemos. E naquele dia eu falei: Senhor, eu vejo tantas pessoas darem testemunho, falarem que Deus fez isso, Deus fez aquilo, que passava por isso e agora teve uma experiência com Deus. E eu falei: Senhor, eu quero uma experiência maior contigo. Eu quero que tu faças algo na minha vida que eu possa experimentar pessoalmente. Não quero só ouvir as pessoas falar. Fiz aquela oração, chorei muito, pedi muito a Deus e tudo bem. E algumas pessoas acho que tiveram a oportunidade de ir num evento que teve da Lagoinha, que foi no Duplinha, um evento do grupo que chama Diante do Trono. E eles estavam, o pessoal da nossa igreja estava num processo de ensaios, preparações para aquele, e o evento ia acontecer no dia 24, que era no sábado seguinte. E o Isaías estava naquele ensaio e com o pessoal da dança, e sendo o pessoal conversando, vamos que eu tenho que voltar para ensaiar. E eu peguei o neném, peguei as coisas e nós entramos no carro. O inimigo, ele é astuto, ele é ligeirinho. Nós temos que estar preparados. E eu entrei no carro e ele dando ré, já estava saindo da porta da igreja. Aí bateu na porta do carro e falaram assim: pastor, o pessoal que toca não pode vir hoje. Eles vão vir só amanhã, que era quinta-feira, para a gente ensaiar a última ensaio para o evento de sábado. Falei: tudo bem, então, na hora ali já resolveram os que estavam lá, vamos comer um lanche na esquina? A igreja fica atrás do Moitará. E a esquina ali, bem na frente do Moitará, na esquina, naquela esquina, tinha uma casinha, o pessoal fazia baguncinha, cachorro quente, e resolveram ir para lá comer um lanche. Aí encostou o carro e o neném estava na hora de ir mamar. Eu lembro que era 9 horas, já passava das 9 e ele tinha que mamar. E eu falei para Isaías: olha, você desce com o João Vitor, dá um lanche para ele, eu vou ficar aqui no carro, vou dar mamar para o neném aqui, porque eu gostava de ficar mais reservada para amamentar. E aí eu fiquei. A Glenda baixou, conversou comigo. Dali eu não lembro de mais nada. Aconteceu um acidente. Quando eu me recordo da memória, eu lembro que eu reclinada no banco, eu olhava muita gente em volta, aquele tumulto de gente, eu vi um bombeiro assim, tampando, vendo o que tinha acontecido aqui. Na minha cabeça, eu pensava: isso só pode ser um acidente. Mas até então não tinha visto nada, não sentia nada, não lembrava de nada. E Deus cuida das coisas com tanto carinho. Viu acordada, ele perguntou para mim se eu estava bem. Eu disse que respondi que sim, que estava bem. Aí ele falou assim: então vou procurar o João Marcos. E Deus, ele é tão sábio, tão perfeito, que eu tenho certeza que se ele falasse para mim que ia procurar o João Marcos, a gente, no impulso de mãe, eu tenho certeza que eu ia tentar levantar, eu ia fazer qualquer coisa para achar o João Marcos comigo. E eu não me lembro nem um segundo dessa palavra dele. Aí depois me tiraram dali, me puseram na ambulância. Aí o Isaías falou assim: o João Marcos está bem, foi para o hospital para fazer os exames. Mas eu tinha muita consciência do que tinha acontecido comigo, não tinha noção nenhuma. Para mim, eu ia entrar naquela ambulância, eu ia para o hospital fazer todos os exames que precisavam ser feitos, porque senti uma dorzinha assim no pescoço.
pescoço, a hora que mexeram comigo, mas me pegavam nas mãos, nos braços, perguntavam se eu estava sentindo, eu falei que sim. Então a minha cabeça é que eu ia entrar naquela ambulância, eu ia chegar lá, ia fazer os exames e eu ia voltar para minha casa. Mas não foi bem assim. Daquele dia, eu fiquei até... Eu tive 2 fraturas nas 2 vértebras, que eles chamam de C2 e C3, bem aqui em cima na parte do pescoço. E eu fiquei numa posição bem cômoda no hospital, porque o médico me deitou na cama e minha cabeça ficou assim, porque ele precisava que o osso voltasse para o lugar para ver se não precisava ter que, além do aparelho, fazer uma cirurgia. E eu fiquei ali durante 4 dias daquela posição. Levavam os meninos para eu ver, e quando você vê, você chora muito, porque você se vê naquela posição. E o médico só falava assim, ó, tá voltando, porque eles tiravam raio-x constantemente, o osso tá voltando, tá no lugar, só que vai ter que usar um aparelho. Quando falavam para mim de usar um aparelho, para mim era um aparelho, assim, uma coisa tranquila, assim, entre aspas, né? E quando foi no sábado do evento, era 6h30 da tarde, eu entrei na sala de cirurgia. A Marcília ficou comigo, minha mãe ficou em casa com os meus meninos, e o Isaías tinha que estar no evento. E 6h30 da tarde eu fui para a sala de cirurgia. Aí quando ele puxava meu cabelo, ele falou, não tem que cortar o cabelo. Aí eu já comecei a ficar assim, meu Deus, cortar o cabelo, né? Porque a mulher o cabelo pra gente é 50%, né? E começou com aquela tesoura e corta. Pra mim eu tava ficando careca. Eu sei que eu fui ficando assim no estado, falei, meu Deus, né? O que será que está acontecendo comigo? Pra que isso? E o aparelho foram 4 pinos fixados na minha cabeça, onde eu fiquei assim durante 90 dias. Era um colete que pegava até a parte da cintura e mobilizava meu pescoço. Eu não podia mexer, eu não podia pegar o nenê, não podia amamentar. Ou seja, eu fiquei sentada, dali deitava quando dava. Foram 90 dias assim. E fiquei muito triste. Confesso que quando eu me vi naquela posição, com o aparelho daquele jeito, uma coisa muito incômoda, muito ruim. Eu fiquei muito triste, chorava bastante porque você não podia deitar, eu deitava com o homem na cama, muitas dores, não podia pegar o nenê, não podia amamentar, e chorava bastante porque qual mãe que vê o filho, você não pode só tocar, sentir, ver ele ali, mas não pode pegar, de amamentar você não podia mais, e tantas coisas, fiquei triste, chorava muito, o primeiro mês foi muito difícil. Mas em nenhum momento eu perguntei para Deus, Senhor, por que eu estou assim? Porque o dia que aconteceu o acidente, que eu estava indo na ambulância para o hospital, eu lembrei da oração que eu tinha feito. E eu sabia que aquilo que aconteceu comigo, Deus não precisava permitir acontecer aquele acidente para eu ter experiências com Ele. Deus podia falar comigo de maneiras assim, maravilhosas, sentada, deitada, às vezes de outro jeito, mas Deus permitiu, porque Satanás queria acabar com a vida de Isaías. E nada melhor do que atingir alguém bem próximo. A gente sabe que é um esposo, que é um filho. E naquele dia que eu entrei na ambulância, eu comentei e falei assim, olha, eu fiz uma oração assim, falei para Isaías, falei para a Romilda, eu falei assim, e eu sei por que aconteceu isso. E agora eu tenho que passar pela experiência que eu pedi a Deus. Foi difícil, mas eu pedi essa experiência a Deus. E Deus falou muito comigo durante aquele período todo, mas uma coisa eu nunca fiz. Nunca questionei a Deus. Nunca perguntei, Senhor, por que tu permitiste que
internada em 30 dias, 3 meses. Para quem está de fora, passa rápido. O que são 3 meses? Mas para você que está ali, sentada numa cadeira, não podia tomar banho, não podia andar direito, porque eu não tinha visão do chão, andava assim, alguém sempre me apoiando. E eu sempre fui uma pessoa muito assim, eu gosto muito de servir, muito de dar. Não gosto assim, prefiro eu fazer por você do que você fazer por mim. E quando eu me via naquela situação, onde nem tomar banho eu não conseguia, doía muito. Mas, embora doesse, eu sabia que Deus estava falando comigo. E foi permissão dele na minha vida, para dar experiências comigo. Só que, naquele dia, daquele acidente, uma coisa eu tenho certeza, se tivesse acontecido de eu partir naquela hora, teria sido uma morte assim muito tranquila, porque eu não senti dor nenhuma, não vi nada, não sei o que tinha acontecido. Depois fiquei sabendo que os rapazes estavam tirando macho, depois não tinha noção, depois que fui ver o acidente. Então aí quando eu vi o estado do carro, eu entendi por que eu estava, a coisa tinha acontecido daquela maneira. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, se eu tivesse ido naquele instante, eu sei onde eu estaria. Você sabe aonde você vai quando acabar isso tudo aqui? De repente, daquela porta ali, ninguém vai estar. A gente não sabe. Eu nunca imaginava que isso pudesse acontecer comigo. A gente sempre acha que com o vizinho sim, mas com a gente não. Eu nunca me imaginava numa situação daquela. Nunca. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse ido, eu sei onde eu estaria. Será que você, minha amiga, tem certeza do que você, para onde você vai? Será que você tem consciência, convicção do que vai acontecer depois? A melhor coisa que tem na vida da gente é você ter a confiança, a segurança de que você sabe para onde você vai. Eu não tenho medo da morte. Vamos ainda para fazer algumas coisas, eu tenho 2 filhos para cuidar, e tudo isso Deus sabe, Deus, por que aconteceu, muitas coisas a gente não entende, por que dessa maneira? Porque a gente não quer saber. Tem coisas que em vida a gente nunca vai saber. Tem coisas que só lá no céu, e quando a gente estiver lá, a gente não vai nem querer saber dessas coisas também. Já estou lá, graças a Deus. Por que aconteceu? Não importa, agora eu já estou aqui. Deus sabe como fazer na vida da gente. E agradeci a Deus todos os dias. Todos os dias eu agradeci a Deus, porque eu estava daquele jeito. Eu acho que eu veio muito mais em mim se eu visse meu filho tão pequenininho, ter que certo um bracinho, perninha, qualquer coisa, ou se fosse Isaías, ou se fosse João Vitor, eu acho que eu sofreria muito mais. Muito mais. Então eu agradecia todo dia a Deus. Mesmo naquela situação eu agradecia, porque eu sabia que era um período que ia passar, eu sabia que eu ia voltar a andar, eu ia voltar a poder pegar meu filho, ia poder voltar a fazer as atividades, e a vida ia voltar normal. E Deus usou pessoas especiais para me ajudar. Minha mãe cuidou dos meus filhos, foram 3 meses. A Morcina ia lá em casa todos os dias, dava banho, cuidava de mim, porque eu não podia fazer nada. E pra gente que é mãe sabe o que é. Você não poder pegar um filho, você que amamentava agora seu leite teve que ser tirado, porque você não pode mais dar de amamentar. E eu digo que são poucas as pessoas. Muitos de vocês não têm e nunca vão ter o privilégio que eu tive de passar por esses 90 dias e ter a minha vida restaurada. Então eu digo que eu tenho que falar do que Deus fez na minha vida, porque eu sou uma das poucas pessoas que vão experimentar este milagre de Deus. João Marcos é outro, que é pouco daqueles que vão experimentar o milagre de ter uma vida de mim. Eu digo que eu e ele nascemos 2 vezes. Esse acidente foi aquele acidente que aconteceu em frente ao Moitará. Não sei se vocês se recordam, que ele passou várias vezes de TV. Foi um dos acidentes que registrou mais índice de carro que bateram naquele dia. Mas Deus
plano em tudo que Ele faz. Minha amiga, não questiona Deus o porquê que você está passando por isso. Não questiona Deus, por que comigo, Senhor? Tanta gente ruim, tanta gente que faz o que não presta. Por que eu? Por quê? Pergunta para Deus, Senhor, para quê? Para que isso acontece? Por quê? O porquê pertence a Deus, não pertence a nós. Então pergunta para Deus, Senhor, para que eu estou passando por isso? No meu caso, eu sabia por quê. Porque eu pedi para Deus que eu queria ter experiências com Ele. E Deus me deu a experiência maior que acho que talvez ninguém pode ter, que é a experiência da vida de novo. É poder estar aqui, poder cuidar dos meus filhos, poder falar para vocês o que Deus fez por mim. Então, quando coisa acontecer com você, às vezes a gente murmura por coisas tão pequenas. Às vezes a gente reclama por coisas tão pequenas. E eu, quando vivia naquela situação, mas eu pensava, meu Deus, daqui uns dias eu estou em pé, estou andando, estou fazendo tudo de novo. E eu via pessoas ali no mesmo hospital, sabia que aquelas pessoas nunca mais iam levantar daquela cama, às vezes vegetar, até que Deus o leve. Então, só tenho que agradecer a Deus. Eu só tenho que louvar a Deus porque eu tenho a minha vida restaurada. Eu tenho a minha vida por completo. Não tenho sequelas. Graças a Deus eu estou perfeita. Graças a Deus eu estou aqui, falando, cantando, podendo falar o que Deus fez por mim, o que Deus fez na vida do meu filho. Então você, quando tiver passar por alguma dificuldade, às vezes financeira, às vezes emocional, às vezes sei lá, tanta coisa que a gente passa, eu passo também por dificuldades. Mas não questiona a Deus, Senhor, por que comigo? Nós somos todas iguais. Quando nós falamos do mesmo jeito, o caixão é de madeira do mesmo jeito. Às vezes uns de madeira mais reforçada, às vezes outros de madeira mais inferior, mas nós somos todas para o mesmo lugar. Nós não somos melhores do que ninguém. Então, quando acontecer alguma coisa com você, Senhor, se eu preciso passar por isso, me dê forças. Eu pedi a Deus forças, eu pedi a Deus graça para poder conseguir superar. Fiquei triste, chorei, mas em nenhum momento murmurei, em nenhum momento me ofendi com Deus, em nenhum momento fiquei zangada, falei, Senhor, por que comigo? Em nenhum momento. Então que você tenha a capacidade, a condição de experimentar, de poder saber quando acontece o porquê e para quê. Se o porquê você não entender, deixa para lá. Que você, das coisas mais difíceis que acontecerem na sua vida, às vezes a dificuldade mais difícil, você entenda que Deus em tudo tem um propósito na sua vida. Em tudo, nas mínimas coisas. Deus cuida dos mínimos detalhes. Naquele dia do acidente, Deus cuidou dos mínimos detalhes. Porque o João Marcos, quando estava no meu colo, quando aconteceu o acidente, ele voou, não se sabe como, a gente entende que foi um anjo, que pegou e colocou ele lá no banco da frente, embaixo do banco do carro. E naquele agonia, que eu imagino que devia ser para todos os que estavam do lado de fora, o Isaías tentava, chutava, as pessoas que viam, falavam que não entende como que aquele vidro não se quebrou, porque ele chutava o vidro do carro para poder entrar de um lado do outro, e o neném estava deitado ali, o vidro não se quebrou. E Deus cuida dos mínimos detalhes. Porque se aquele vidro tivesse se quebrado, ele podia ter se cortado, ele podia ter sido furado o olhinho. Gente, o João Marcos não teve um arranhão. Quem viu o carro, quem viu o acidente, só consegue entender que foi um milagre de Deus. Então eu digo para todo mundo que se eu não estivesse aqui, só ele estar aqui já era motivo de louvar a Deus, já era motivo de agradecer a Deus, porque o milagre foi grande, foi muito grande. Então você, a gente que é mulher, a gente que tem mais, eu digo que a gente assim, consegue entender um pouco mais o que é um amor de pai para um filho, quando Deus deu seu filho por nós.
Eu acho que nós, mulheres, somos as únicas privilegiadas no mundo para poder entender um pouquinho. Porque a gente ama tanto e saber que Deus deu um único filho. Você teria coragem de pegar seu único filho? Ou 2, ou 3. Eu tenho 2 filhos. Meu Deus, não são meus, mas eu zelo por eles com carinho todo especial. Dou a minha vida se for preciso. Então nós somos as únicas que podemos sentir alguma coisa do que Deus sente por nós. Nós somos filhos dele. Deus nos criou, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então, saiba glorificar Deus por tudo que você tem. Saiba glorificar Deus quando também não tem. Está faltando um pouco, louva a Deus. Deus vai providenciar tudo na sua vida. Basta que você creia. Basta que você dê um passo de fé. Não é fácil. Não é fácil porque a fé é algo que vem de dentro. Não tem como ninguém explicar, não tem como ninguém mostrar, não tem como falar. É algo que você pede, que Deus acrescenta no seu coração. Tenha fé de que a tua situação, de que o teu quadro, de que tudo isso que você está passando, se é que você está passando, se não, louvado seja Deus. Mas se está passando por alguma coisa, louve a Deus, até mesmo na situação difícil, porque pode ter certeza que embora essa situação, que embora este que você está passando, Deus vai agir na sua vida. Como? Não sei, mas Ele vai fazer. Ele vai acontecer através do que você está passando. Então louve a Deus, agradeça a Deus, porque só Ele é capaz de restaurar, de trocar o velho pelo novo, de transformar uma vida quebrada, de restaurar por completo. Só Deus. Só Deus. No dia que aconteceu o acidente com a Luciana, eu tive a oportunidade de acompanhar, ir para o hospital, e o trajeto ali do pronto-socorro até o hospital Santa Rosa, eu segurei a mão dela e Deus colocou um tanto dos meus lábios para usar. Você lembra, Luciana? Ela não dava um gemido, ela só chorava, caía as lágrimas. Mas eu e outra pessoa que estava comigo, a Tânia, a gente cantava a Deus. Deus não colocou nenhuma palavra no coração. A gente sabia do estado dela. E ela tinha me falado. Ela falou, irmão, Deus vem cá. Eu pedi uma experiência para Deus. E a gente foi para lá e a Luciana não dava um gemido. E Deus me colocava para cantar dentro daquela ambulância, segurando a mão dela e cantando, e as lágrimas correndo. Quando nós chegamos no hospital e que ela foi encaminhada, o pastor Isaías chegou, o Isaías, o senhor Isaías, casado com a Luciana, chegou para mim e falou assim, eu entendo, fala para mim, por que, meu Deus? Ele perguntou. Eu falei, pastor, o senhor não tem resposta, mas para Deus eu tenho palavras. E o que eu tenho para falar para Deus, eu posso falar para o senhor. Ele sentado ali no hospital, encostado assim no chão, sabe? Sem saber, sem cor, aquele homem falou assim para mim, eu falei, mas para Deus eu tenho palavras. Pastor Isaías, o senhor eu não sei falar nada, porque eu estou tão chocada com o senhor, mas para Deus eu tenho palavras. Vamos agradecer a Deus. A Luciana está viva, seu filho não teve nem amanhã, está sendo cuidado lá no outro hospital, mas eu tenho certeza que está bem. E ali nós passamos aquele momento difícil, né? Mas não pensávamos que era tão difícil que a Luciana ia ficar 3 meses. E às vezes a gente queria visitar a Luciana e a gente ia e pegava a Luciana sorrindo. Quando a gente via a Luciana andando, eu saía de lá falando, Senhor, só o Senhor é Deus, porque vai passar por muita dificuldade a Luciana para tirar esse aparelho da cabeça dela. Ela vai ter que fazer fisioterapia, ela vai ter que fazer. Mas Deus falava com as pessoas que não ia, que a Luciana não ficava com nenhuma sequela. E para o nosso espanto, no dia que foi tirado aqueles ferros, né, na cabeça da Luciana, aquele colete, a Luciana ficou assim, linda, como vocês estão vendo. A Luciana não precisou de um dia de fisioterapia. Isso é grande demais. O que Deus fez na vida da Luciana, você tem que contar mesmo.
para por aqui não. E eu agradeço a Deus por ser privilegiada de estar aqui hoje, porque eu presenciei. E quando nós íamos para aquele hospital, Deus não colocou palavras de murmuração, colocou palavras de louvor na nossa boca. Nós cantávamos. É incrível isso, olha o que aconteceu. Agora eu queria chamar Valdete Cabral. Para quem não conhece, Valdete Cabral, eu gostaria de saber quem que é o dono do Palio 6217. Já foi? Ah, tá. Então, enquanto é a Kelly, né? Enquanto a Kelly vai tirar o carro, vamos louvar o Senhor por esse testemunho de vida da Luciana, por nós estarmos aqui. Eu estou muito satisfeita, estou muito feliz da minha casa estar aberta para receber vocês, para a gente falar da palavra do Senhor, para a gente falar do amor de Jesus, porque grandes coisas Ele tem feito na minha vida. E a nossa intenção, nada mais, nada menos é do que passar isso para vocês. Nós não estamos pregando igreja, nós não estamos falando de religião. O que a gente está falando, o que a gente está tentando fazer é mostrar para cada um que ainda não conhece a Jesus o tanto que é bom estar junto dele, o tanto que compensa você entregar sua vida a ele. Porque isso aconteceu comigo e com várias dezenas de pessoas que estão aqui. Amém? Então eu gostaria que soubesse essa música, é uma das minhas músicas preferidas. E eu acho que a maioria sabe cantar. E eu, quase todos os dias, eu canto essa música. Enquanto a Kelly tira o carro, vamos louvar ao Senhor. Graças. Tens me tomado em teus braços, tens me dado salvação. Teu amor vem derramado em meu coração. Não sei como agradecer que tens feito por mim. Posso dar-te agora minha canção. Eu prefiro falar fora do microfone, que a minha voz tem nada que parece com a voz da Luciana.
jeito de Deus e o seu convite, entende? E trouxe instalado o seu jogo de cartas. Flora Jandes, no entanto, insiste: antes que partas deste mundo com Deus, faça uma experiência. Não procures calcar a voz da consciência. Quando fores dormir, descrente mão embora, peça que ele te acorde de noite, a qualquer hora. Verás e é nessa então que o meu Deus te ouvirá e tuas transgressões também perdoará. Mesmo que procurasse esquecer aquela conversa, aquele desafio, a sua alma perversa não pôde resistir. Por isso ao céu apela. Se existe de verdade um Deus, que nesta cela eu seja despertado às 2:03. De tantas discussões, de tanto jogo farto, em seu catre deitou-se. E logo ressonava. Porém, de madrugada, ele acordou. Suava. Era silêncio tudo. Apenas seu coração, um desespero mudo, batia fortemente. Após os passos lentos da guarda, Ernesto ouvia. E envolto em pensamentos, confuso perguntou com certa timidez: guarda, que horas são? Faltam 15 para as 3, responde o sentinela. E a ronda prosseguiu. O que naquele instante o incrédulo sentiu só Deus compreenderia. Assim se ajoelhou e a clemência dos céus humilde implorou. Senhor, agora eu sei que és potente e divino. Tem piedade, porém, de um mísero assassino. Sei que sou um desgraçado, no entanto a tua mão se estendeu para mim num gesto de perdão. Não mereço viver, e sou tão mal e inclinado. Mas para te servir, eu serei teu escravo. Sinto que para o bem algo de ti me induz, e me faz confiar em teu Filho Jesus. Glória a Jesus. Quando o dia amanheceu e sonho ensolarado, mostrou-se diferente o pobre condenado. Ele que prometera a um rival justiçar, apenas se procurou para lhe anunciar que Deus o perdoara e que por esse motivo não brigaria mais, nem seria nocivo. Isso aos olhos vis dos outros presidiários em nada o justifica, antes mais solidários torna-os por despeito afirmar que Ernesto, em cada confissão, em cada frase ou gesto, uma exemplar conduta estava singular, para na punição da morte poder então se livrar. Esse juízo falso a seu respeito confere, mas o golpe pior que a vida lhe desfere foi a declaração do seu advogado, de que a Suprema Corte houvera rejeitado o requerido perdão, embora estava certo de que na hora fatal Deus estaria perto, muito pertinho dele, a lhe dizer assim: hoje mesmo, meu filho, estarás junto de mim. Por isso resolveu escrever uma mensagem antes de iniciar sua última viagem. Ao ler isto, ó moço, estarei morto, mas com Cristo entrarei, seguro no outro corpo. Sou negro, a chorar meus tristes desenganos. Tive um sonho esta noite, eu ia para o céu. Jesus ia comigo, eu já não era o réu. Eu dava com vigor 4 passos, enquanto ele só dava 2. Por que te agrada tanto? Ele me perguntou. É que estou pressuroso de chegar lá, Senhor. E repleto de gozo, de repente cheguei. E os anjos me rodearam, e um cântico celeste uníssono entoaram. Ao ler isso, ó moço, estarei morto. Agora, se ouvires Deus chamar-te, atende sem demora. Enquanto és jovem, põe os dons que te compensam a serviço do mestre e serás uma bênção. O drama que eu vivi, que seja claro o aviso. Quem se afasta de Deus, espera um paraíso. Não permitas que o vício enlace a tua vida, mas faz
Luciana, com você. Nós gostaríamos agora, nessa hora, saber se temos aqui alguém que queira, que está passando às vezes uma dificuldade, que está passando por um problema, não consegue entender porque não compreende, às vezes não aceita, mas que quer misericórdia de Deus para entender, para saber, quer saber de Deus, o que Deus está fazendo, para que Deus vai fazer. Se você quer ter certeza que eu tenho de um dia poder estar comigo, se você não tem essa certeza para onde você vai depois de sair daqui, depois dessa vida, se você quer uma oração, se você quer que a gente esteja orando, pedindo, clamando junto com você, para que Deus te dê convicções, para que Deus te dê certeza, para que Deus coloque no teu coração alegria, independente da situação, do problema, do que você está passando. Nós estamos aqui, nós vamos orar, vamos te ajudar, vamos clamar a Deus, para que Deus saia de você, para que Deus te oriente, para que Deus use até mesmo a dificuldade para falar com você, para te abençoar, para te dar vitória. Saiba que você vai ser vitorioso, basta crer. Então, se você quiser oração, se você quiser que sejamos juntas intercedendo, clamando a Deus, nós estamos aqui à disposição, vamos orar. Você pode vir, nós vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos clamar juntos com você, para que Deus esteja na frente de